Amigos queridos, nesta manhã serena em nossas vidas, imantados das vibrações desta natureza, que nos agasalha em vibrações de harmonia, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, convidamos a todos a mergulharmos no seu Evangelho de amor, a sentir a manifestação da sua misericórdia em favor de toda a humanidade da Terra, suavizando e aplacando as dores, socorrendo, clareando pensamentos, alentando os sentimentos, embalando-nos a humanidade da Terra, como irmãos diletos ao seu coração. Jesus, que nesta hora bendita em nossas vidas, possamos ter olhos de ver as verdades de vida eterna, alimentar o nosso ser destas vibrações da seiva viva, da fonte insaciável, do manancial inesgotável do seu amor e da sua misericórdia, para que juntos, Senhor, sustentados e amparados pelos seus prepostos na terra, estes amoráveis benfeitores que solenemente aqui se encontram, possam encontrar em nossos sentimentos a receptividade necessária à livre manifestação dos seus pensamentos. Aqui estamos, Senhor, confiantes e entregues a esse momento sublime, guardando paz e esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. O capítulo da pacificação do espírito, que é um estado consciencial. Consciência pacificada são consciências que venceram os seus tormentos, estão na resolução lúcida dos seus conflitos, estão na obra reparadora, trazendo a sua contribuição à humanidade da Terra. Esses são os espíritos pacificados. Mas Jesus nos traz um roteiro nesse capítulo para que nós também venhamos a ser espíritos pacificados, tendo primeiro desenvolvido a paciência, porque a paciência é de uma grandeza tão equivalente à caridade que nos faz espíritos melhores e mais redimidos. Sendo a paciência filha dileta da caridade, nós vamos entender que sem esta ação no bem constante, nós não chegaremos ao estado de obediência às leis. Não é assim, primeiro eu vou obedecer, depois eu vou ser paciente. Eu preciso primeiro desenvolver sentimentos, né? Aí eu serei dócil às leis divinas, que são ditames da minha consciência. E a resignação é esse estado de alegria, né? De contentamento, de regozijo do espírito, de sentir que ele está no caminho reto traçado por Jesus para que todos nós pudéssemos percorrer os mesmos caminhos que Jesus percorreu. E chegamos então à cólera, que é essa doença da personalidade, essa patologia do espírito, que não sabe quem é, nem a que veio, então se encontra num painel da ilusão, querendo impor os seus pensamentos, querendo que o outro se subjugue aos seus critérios pessoais, dizendo aos outros que sabemos melhor que o outro o que é melhor para ele, o que é melhor para todos. Então a imposição, o mando, o autoritarismo são expressões coléricas, revestidas de aparente
assertividade, mas na verdade é uma forma de imposição. Porque a única imposição ou determinismo da lei de Deus é o amor, é o progresso moral. E tudo aquilo que nós fizermos mais para nós do que para o outro, está distante de ser o progresso moral. O Evangelho diz no item 9 isso, né? Procurai a origem desses acessos de demência passageira. É aquele grito, é aquela imposição com a palavra principalmente, gestos muitas vezes agressivos, comportamento rebelde, estar contrariado o tempo todo, um estado de humor muito suscetível a reações súbitas. Vamos ver que a origem desses acessos de demência que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, ou seja, perder a lucidez do argumento, procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido, que é diferente do egoísmo. O espírito colérico ele é mais o orgulho do que o egoísmo, embora muitas coisas sejam interligadas, mas o orgulho ferido, né? Ou seja, o que está sendo ferido? O que eu penso, como eu vejo o mundo, o que está sendo tocado em mim? Que eu acho que eu tenho a razão, que eu acho que os meus motivos são melhores. É isso que está sendo ferido ou contrariado. Se nós trocássemos a palavra orgulho ferido por sermos contrariados no nosso ponto de vista exclusivista, que não é o ponto de vista da lei de Deus, essa é a origem da cólera. Sermos contrariados no nosso ponto de vista pessoal do que achamos que é o melhor para aquela pessoa. E quando as pessoas evidenciam quem somos ou mostram traços da nossa dificuldade, insurge mais ainda esse tom intempestivo da cólera, né? Então, as próprias impaciências que causam as contrariedades, olha só, ele está falando de coisas mais sutis. As impaciências, as contrariedades frequentemente infantis, pueris, prendem-se à importância que se atribui à nossa própria personalidade, né? Diante da qual se crê que tudo deve se dobrar, que todos devem aceitar. Esse é um estado de pensamento bastante característico, né? Porque é um vício do nosso pensamento, né? Nós trazermos sempre esta ideia, porque quando a gente não transcende a grandeza de Deus em nossa vida, quando nós não sentimos a manifestação do Cristo em nós, quando as nossas religiões são meras frequentações a cultos religiosos, aquilo não tem penetrabilidade em nós, então não promove que essa seiva da árvore viva do cristianismo redivivo chegue a nós. Nós cortamos esse fluxo divino, que deveria servir como uma ação saneadora em nós. O Evangelho, uma pessoa pode chegar na casa espírita com o problema que for, com a emergência que for, com o desatino que for, se ela não sentir que ali o Evangelho alenta de esperança, que o Evangelho esclarece, que o Evangelho conduz, tudo que se fizer com ela não será suficiente. Não será suficiente. Então, nós vamos caminhando progressivamente com essa questão da cólera. No Fonte Viva do Emmanuel, tem a lição na obra de salvação, ainda mostrando os motivos, né? Que não são as razões, porque a razão é consciencial, e os motivos são pessoais. Eu posso não ter razão, porque a razão só espelha a vontade de Deus em nossas vidas.
mas eu tenho motivos que são as minhas dificuldades pessoais. Então diz assim Paulo, a segunda epístola aos Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos tem designado para a ira ou para a cólera, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Jesus, com Jesus, é a nossa obra de salvação. Porque nós não fomos destinados à cólera, ou à ira, ou à intemperança, ou à agressividade. Então, vamos fazer essa pergunta para nós mesmos, tá? As pessoas se sentem assim, e por isso Emmanuel fez um elenco de perguntas. Por que não somos compreendidos? E quando não somos compreendidos, reagimos como? Irritados, coléricos, agressivos, impacientes. Por que motivo a solidão nos invade a existência? Porque a pergunta é, quanto nós sabemos sobre nós mesmos? Por que estamos sozinhos? Porque muitas vezes nós criamos um campo vibratório de antipatias. Porque as reiteradas agressividades, acessos de cólera, criam ao nosso redor um ambiente muito hostil. E as pessoas não suportam a nossa companhia. Por que razões a dificuldade nos cerca? São espinheiros plantados com as nossas próprias mãos. Por que tanta sombra, tanta aspereza em torno dos nossos passos? E assim, amigos, e a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, porque essa é a questão, a reflexão é quanto a nós, seguem-se comumente o desespero, a inconformação, reclamando, se queixando sob os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Porque quando eu pergunto por que sofro, e não tenho a resposta real, eu vou imaginar que sofro porque você me prejudica. Nunca nós vamos entender que eu sofro pelo que sou e não pelo que você me faz. Enquanto eu nada sei sobre mim, eu vou ter irritabilidade, cólera, porque vou pensar que você e você ou você me trazem aborrecimentos. E é por tua causa que eu sofro. Enquanto essa pergunta não for profundamente sentida, nós teremos cólera. Nós teremos a inconformação, o desespero, a raiva, a contrariedade constante, as cefaleias que decorrem dessas emoções doentes, né? Porque a cefaleia, seja ela de que natureza for, é um estado de raiva. É um estado de contenção de emoções não resolvidas. Então, ontem nós falamos dos acidentes circulatórios, né? Nós estamos falando das cefaleias crônicas, que a pessoa tem aquele tom sanguíneo, colérico, está sempre se contendo, tentando se conter num quadro quase implosivo emocional, e para não explodir, ela implode no quarto escuro, sob efeitos de fortes analgésicos, porque não entrou em contato com as suas emoções que precisam ser resolvidas. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, por exemplo, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. O que isso tem a ver com a cólera? É a cegueira quanto a quem sou, penso ser muito mais do que sou, que as pessoas devam me reverenciar, mesmo que eu seja uma pessoa que imponho o meu ponto de vista. Isso são a dinâmica interna da cólera. Porque quando decepcionados ou frustrados, ficamos com raiva, inconformados, né? Brigamos.
Às vezes nós brigamos com as pessoas sem falar uma palavra com elas, mas no nosso pensamento há um duelo feroz. Nós colocamos palavras na boca daquela pessoa no nosso pensamento. E aquilo vai se tornando um ambiente de confronto muito grande, onde esta cólera vai aumentando e crescendo em nós. Isso é muito comum. E então, quando eu estou brigando, confrontando com alguém que me contraria, que não me obedece, que não cede aos meus impositivos, esse estado colérico mudo, ele é altamente corrosivo para a parte mental e para a nossa configuração perispirítica. Aqui, olha, a intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Por quê? O espírito que traz essa característica, via de regra, estacionou no progresso moral, nos valores espirituais, prevalecendo a ociosidade. Ele pode ser dinâmico nas ações, mas essas ações não são no bem constante. E, portanto, há uma paradeira naquele espírito, né? Por que está parado? Porque ele está na ideia fixa. Se aquela pessoa vai obedecer, se vai cumprir, se vai fazer aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para todos. Isso vai reverberando e vai inflamando o corpo, inflamando a mente, inflamando os tecidos perispiríticos, né? Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira ou da cólera, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar o outro, de medir força, de fazer o outro sofrer. Daí a nascente do arquétipo mais conhecido da humanidade, chamado castigo. Castigo é um arquétipo inventado pelo ser humano, porque não é obra de Deus, né? Porque o ser humano quer que o outro sofra. Assim que ele sofre, ele quer que alguém, seja quem for, sofra também. E essa imposição dos castigos, que é arquimilenar, que até hoje nós nos castigamos, muitas vezes, pelo que fazemos inconscientemente. Então, se tens notícia do Evangelho, no mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. Se alguma coisa do Evangelho já nos tocou, a Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Então vamos refletir nessa terapêutica. Como nós temos dito, amigos, essa enfermidade que nós trazemos é verdadeiramente motivo de muito sofrimento na Terra. Sofrem os coléricos, sofrem aqueles que convivem com eles. Então, é fundamental para nós que possamos reconhecer esse estado de enfermidade e buscarmos sanear em nós essa manifestação do orgulho e do egoísmo. Porque é um estado de prepotência. O espírito prepotente, ele pensa realmente que ele pode agir da forma que ele deseja, como ele bem entende, independente se ele está ou não se arrasando por dentro, por fora e com as outras pessoas que convivem com ele. Então é um estado de egoísmo profundo, de não se importar com o que
o outro vai sentir com o meu desequilíbrio. Então isso nós temos que rever, porque o planeta Terra está mesmo caminhando para um mundo de regeneração e nós precisamos nos regenerar. Então, dando continuidade ao texto que nós começamos ontem, intitulado A Cólera, do livro Canais da Vida, Emmanuel continua a sua explanação a respeito do quão funesta é essa cólera em nossas vidas. Ele diz assim: nos fracos, a cólera estabelece o abatimento imediato. Isso é muito importante de nós compreendermos. Às vezes nós vamos ver uma pessoa, pela força da ambientação reencarnatória, pela força do seu planejamento, conviver por toda uma existência com alguém colérico. E quando esse espírito ainda não tem desenvolvido em sua intimidade as características que possam protegê-lo desse estado de cólera, ele se estabelece com um abatimento permanente. O espírito está sempre abatido. Porque, como a Célia colocou, às vezes ele não tem como se manifestar diante do colérico, porque ele fica o tempo todo sujeito à violência das palavras, à violência dos atos. Então o espírito se acanha e entra num abatimento profundo. E uma coisa bastante interessante que acontece é que o espírito ele passa a não expressar mais verdadeiramente o que ele pensa. Então, o que ele está falando ali, o que ele está expressando, não é ele, mas é o que ele está conseguindo ser para suportar aquela situação. É evidente que tudo tem uma razão de ser e muitas vezes nós planejamos realmente nos ajustarmos com alguém que tem essa característica. Como a Célia colocou, que eu acho muito importante da nossa reflexão dessa manhã, nós sairmos desse conceito perverso chamado castigo. Porque o colérico, ele verdadeiramente ele castiga o outro. Ele sofre e não suportando, não sabendo lidar com o seu sofrimento, ele impõe sofrimento àqueles que estão ao redor dele. E isso também tem um nome, chama crueldade. O espírito, ele se torna cruel. Porque todo castigo significa crueldade. Todo castigo. Daí a importância de nós sairmos desse pensamento. É claro que nós estamos falando do mundo onde o amor deve prevalecer. É evidente que nós temos que corrigir uma criança que erra. Nós temos que apontar caminhos, limites para que a criança se eduque. Mas depois de Pestalozzi, de Comênios, o mundo foi iluminado com uma metodologia de educação do amor,
que deve começar com as crianças e estender para todos os adultos. Então, vingança, castigo é próprio dos espíritos que ainda se encontram num estado profundo de primitividade, porque nada disso corresponde ao amor. Então, Emmanuel continua: nos expoentes da inveja e do despeito, a cólera engendra o desequilíbrio, já que efetua a ligação da alma com entidades representativas de regiões inferiores e conturbadas. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. Exatamente como nós comentamos ontem. Quando nós pensamos nos ambientes de presídio, nas casas de detenção, ali vamos encontrar nossos irmãos que trazem no seu coração verdadeiras joias, espíritos que fora daquele ambiente poderiam ser excelentes pais, cônjuges, amigos, mas que no momento de loucura, porque a cólera é uma loucura, no momento de loucura, de intemperança, o espírito perde o rumo e comete delitos gravíssimos contra o próximo, que depois leva longo tempo de arrependimento e sofrimento na sua intimidade, de perseguição muitas vezes daqueles que se foram em situação de violência, de ódios, de rancor que se arrastam por múltiplas existências. E tudo isso em função desse desequilíbrio chamado cólera. Porque nós ficamos, vou usar um termo que não é muito adequado, mas apoderados de uma violência que é impossível alguém nos conter. E diante dessa violência, nós comprometemos o outro e a nós mesmos. Então, nos descobrir coléricos, é necessário que façamos um enorme trabalho para que possamos nos pacificar, aceitar que o outro pode ser diferente, pode pensar diferente, pode ter outras ideias, o outro pode errar, o outro pode se equivocar. E nós devemos respeito e consideração a todos, em qualquer circunstância. Porque o espírito, quando ele se encoleriza, ele está faltando com o respeito em todos os níveis. Respeito com ele mesmo, respeito com a diferença. E esse estado realmente nos leva a uma situação de muita dificuldade. E ele continua: nos irritadiços espalha as sugestões da delinquência. Em toda parte, quando encontra guarida em alguns corações impermeáveis ao bem, transforma-se em suporte de terrível processo obsessivo, que somente a compaixão divina, associada à bondade humana, consegue reduzir ou sanar. Recebamos a experiência, por mais difícil, com a luz e a confiança no Senhor, que nos oferecendo a luta depuradora, nos possibilita a própria regeneração. A passagem na terra é aprendizado. Revoltar-se o homem à frente da vida é recusar a oportunidade
de elevar-se ante a luz da própria sublimação. Então vamos refletir sobre isso e buscar um viver mais pacificado, para que sejamos instrumentos do bem aonde quer que nós nos encontremos. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada, que nos recolhemos para a prece, para olhar para nós mesmos, saneando em nossa intimidade as inúmeras dificuldades que trazemos. Rogamos o amparo, rogamos, Senhor, que as suas vibrações luminosas possam nos alcançar, possam nos envolver em vibrações de paz e de equilíbrio. Rogamos, Senhor, que os bons espíritos possam nesta hora visitar os nossos lares, envolver os nossos irmãos com as nossas vibrações melhores, os nossos familiares. Pedimos, Senhor, que estes espíritos abnegados possam derramar seu amor e sua proteção sobre aqueles registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, das casas irmãs, que estes espíritos possam receber, Senhor, o lenitivo do seu amor, da sua misericórdia. E nós outros rogamos, Senhor, que possamos permanecer firmes nos nossos compromissos, realizando as nossas mínimas tarefas, para que o bem possa se espalhar pela terra, que nós possamos modificar positivamente o ambiente que nos encontramos, iluminar os corações que nos cercam, oferecer do que temos de melhor. E assim, Jesus, nos entregarmos cada vez mais à seara do Evangelho, servindo e aprendendo a nos tornarmos espíritos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.